Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Atos capítulo 3. Hoje eu quero falar sobre o problema divino com a igreja. Deus tem problemas com a igreja? Tem sim. E nós vamos ver alguns desses problemas nesta manhã. Atos 3. Eu vou ler apenas o versículo 19 por enquanto. Pedro disse para uma multidão de pessoas: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. O livro de Atos foi escrito por um médico, Dr. Lucas, e ele era médico particular do apóstolo Paulo. Paulo, que tinha o dom de cura, curava as outras pessoas, mas não podia curar a si mesmo. Ele levava Lucas com ele nas viagens, e Lucas cuidava pessoalmente da saúde de Paulo. Mas Lucas, além de médico, era também evangelista, era também um missionário. O seu livro, o livro de Atos, é uma narração histórica sobre o surgimento e o crescimento da igreja sobre a face da terra. É o livro mais missionário da Bíblia. Até mesmo Lucas foi um missionário. A medicina foi apenas um instrumento espiritual usado por ele para abrir as portas para o Evangelho. Nos primeiros capítulos, Lucas falou sobre a missão de Deus para a igreja. E nós vimos isso algumas semanas atrás, a missão divina para a igreja. No segundo capítulo, ele falou sobre a preparação divina para a igreja. Como Deus preparou a igreja para que chegássemos até aqui. E hoje, nós vamos ver os problemas de Deus para com a sua primeira igreja na terra. Deus tem problemas com a igreja? Tem sim. Desde a primeira igreja até a nossa igreja, até os dias de hoje, a igreja nunca deixou de causar problemas para o reino de Deus. A razão é muito simples. A razão é que a igreja não é um lugar perfeito, não é um lugar de pessoas perfeitas. Ela é composta de pecadores redimidos. A igreja não é um pedacinho do céu como nós gostaríamos que fosse, mas ela é um hospital, tratando pessoas enfermas, fracas e doentes. Por isso, Deus tem problemas com a igreja. Por isso, a minha igreja, a sua igreja, a nossa igreja e todas as igrejas do mundo têm problemas. Porém, os problemas precisam ser resolvidos à luz da palavra de Deus. Porque quando a igreja recusa resolver os seus problemas, ela perde a comunhão com Deus, ela perde as bênçãos de Deus e, pior ainda, ela perde a aprovação de Deus. Foi para uma igreja assim, que não queria se arrepender, que Jesus precisou exortá-la. Havia pecado de prostituição no meio daquela igreja, havia pecado, irmãos, de mundanismo. A igreja estava enamorada com o mundo, e Jesus disse para ela: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ou seja, a igreja que não se arrepende, que não resolve os seus problemas, será julgada pela própria palavra de Deus. A espada que sai da boca de Jesus
é a própria palavra de Deus. Infelizmente, foi isso que acabou acontecendo com a primeira igreja de Jerusalém, porque esta igreja conseguiu transformar as bênçãos de Deus em maldição. O que era para ter sido usado como instrumento de bênçãos, acabou se tornando um ídolo, ou até mesmo um Deus para aquela igreja. Quais foram os 3 problemas que Deus encontrou na igreja de Jerusalém? Primeiro, o problema com os milagres. Segundo, o problema monetário. E terceiro, o problema com a multiplicação. Alguém diria, mas pastor, eu sempre pensei que milagres e dinheiro e multiplicação fossem bênçãos e não problema na igreja. Mas infelizmente nós seres humanos somos capazes de transformar as bênçãos de Deus em problemas. A terra, por exemplo, ela foi criada para o bem do ser humano. O homem foi colocado na terra e a terra foi criada para o bem de cada ser humano. Mas os homens transformaram a terra em Deus e agora estão chamando-na de mãe, como que se ela fosse a nossa procriadora, como se ela fosse Deus em nossas vidas. Os bebezinhos são a herança e a recompensa de Deus na vida de um casal, mas muitos pais deixam de vir à igreja depois que os seus filhos nascem. Podemos citar também um carro novo, um bom emprego, uma chácara, que depois de adquiridos, tiram as pessoas do caminho de Deus. Então nós, seres humanos, somos capazes de transformar as bênçãos de Deus em espinhos, em embaraços. E ao invés de adorar ao Criador, nós adoramos a criação. Vejamos em primeiro lugar o problema com os milagres. No versículo 12, e quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pedro e João tinham acabado de curar um homem paralítico desde o ventre de sua mãe. As pessoas que viram aquele milagre estavam prontas para adorá-los, para canonizá-los. Esqueceram-se de Cristo e enfatizaram os homens. Mas Pedro e João foram bíblicos, foram humildes e responderam que eles não eram santos, eles não eram perfeitos, eles não tinham poder para operar aquele milagre, que o milagre era de Jesus Cristo e não deles. Que diferença dos teleevangelistas de hoje em dia. Recentemente eu vi e ouvi um deles dizendo perante as câmeras de televisão: eu vou operar um milagre aqui agora e todos vocês verão que eu sou um verdadeiro homem de Deus. Já o apóstolo Pedro e João disseram: nós não somos santos, nós não temos o poder, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Amém, irmãos? Milagres deveriam ser uma bênção, mas algumas igrejas conseguiram transformá-los em heresias. Veja em primeiro lugar o problema dos falsos profetas. Pedro precisou dizer: por que olhais tanto para nós? Falso profeta é todo homem ou toda mulher que aceita a admiração, a aprovação e a adoração no lugar de Jesus. Pedro não aceitou. Pedro perguntou para o povo: por que olhais tanto para nós? Em outras palavras, pare de olhar para nós, olhe para o Senhor Jesus Cristo. Já vi pessoas viajando milhares e milhares de quilômetros, acreditando que seriam curadas por determinadas pessoas. Mas, irmãos, se o milagre é de Deus, Deus cura em qualquer lugar. Deus não está limitado a um homem, a uma mulher, a uma localidade. Deus cura em qualquer lugar. Alguns anos atrás,
eu e um dos diáconos desta igreja, fizemos uma visita hospitalar. Nós fomos visitar, se eu não me engano, a Dona Vitória, mãe da Perpétua. Mas quando chegamos naquele quarto, naquela enfermaria, havia uma mulher que há 4 horas ininterruptas estava gritando de dores, e os seus gritos eram horripilantes. O hospital inteiro estava cheio dos gritos daquela mulher. Nós nem conseguíamos falar com as pessoas ao nosso redor por causa dos seus gritos. Pior ainda, ela gritava com Deus, ela reclamava de Deus que não aliviava a sua dor, que não a curava. Eu tentei ignorá-la, mas simplesmente não consegui. Fui até a cama onde ela estava e fiz uma oração por ela. E eu tive que gritar mais alto que ela. Mas, irmãos, enquanto eu orei, imediatamente aquela dor foi embora. Imediatamente ela foi curada. Ela fez silêncio pela primeira vez depois de 4 horas. Mas sabe o que a palavra de Deus nos ensina? Que se a oração tivesse sido feita pelo diácono, Deus teria ouvido também. Se a oração tivesse sido feita por qualquer outra pessoa de Deus, Deus teria ouvido também. Se fosse Pedro, João ou qualquer outro homem de Deus, Deus teria ouvido. Nesta manhã, chega de olhar para os homens, vamos olhar para Deus. Não olhem para pastor Rômulo, não olhem para pastor Silval, não olhem para outros pastores, olhem para Deus e a sua igreja vai ser a melhor igreja do mundo. Não devemos olhar para os homens, porque falsos profetas também operam maravilhas. Jesus disse, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. E quem são os escolhidos? São os homens e mulheres que não olham para os homens, mas estão olhando para Deus. Não serão enganados. Segundo problema com os milagres, é o problema do orgulho espiritual que causa nas igrejas, nas pessoas que acham que estão praticando milagres. Verso 12 diz, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos este milagre, fizéssemos andar este homem? Pedro e João não se orgulharam do milagre, muito pelo contrário, eles se humilharam. Porém, eles formam a exceção e não a regra, porque hoje em dia a maioria das pessoas se orgulha por muito menos que isso, No Velho Testamento, Amã, o assistente pessoal do rei Assuero, se orgulhou pelo fato de que ele foi promovido acima de todos os príncipes do reinado. As pessoas, quando souberam da promoção de Assuero, voluntariamente começaram a se inclinar perante ele, como se ele fosse uma realeza. Mas havia um homem no reino, chamado Mardoqueu, ele era judeu, sua cultura não permitia que ele se inclinasse perante outras pessoas, não era nada pessoal contra Amã. Mardoqueu simplesmente não iria se inclinar perante nenhum homem, mas Amã levou aquela afronta para o lado pessoal, e por causa de um homem, ele quis matar uma nação inteira, ele quis aniquilar um povo, uma raça inteira. Mas o pior aconteceu, porque naquela forca que ele havia preparado para Mardoqueu, ele mesmo foi enforcado. Por quê? Porque a Bíblia diz, a soberba precede a ruína, o orgulho precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Perguntaram para um famoso evangelista do século XIX, o que ele fazia para lutar contra o orgulho espiritual. Ele respondeu, eu sempre me lembro mais das minhas falhas, dos meus defeitos, do que das minhas virtudes. E Davi era assim também. Ele disse,
porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Por isso Pedro e João responderam: não foi pela nossa virtude, não foi pela nossa santidade que operamos este milagre, mas este milagre foi operado pelo poder de Deus. Este milagre foi operado pela santidade de Deus. Em Jerusalém, milagres tornaram-se um problema, porque as pessoas passaram a olhar para os homens ao invés de olhar para Cristo. Segundo problema, o problema monetário. Mais uma vez, o que começou como uma grande bênção, tornou-se um grande embaraço para a igreja. Em Atos 4, 32, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Cuidado com o que você diz lá fora, e cuidado com o que você diz aqui dentro. O pastor comprou um carro 0 quilômetro, disse para a igreja: o carro é do Senhor Jesus Cristo, o carro foi comprado para ser usado para a glória de Jesus. Depois do culto, o irmão passou pelo pastor e disse: pastor, já que o carro é de Jesus, posso pegá-lo emprestado? O pastor respondeu: só depois que ele me der permissão. Mas aqui em Atos, capítulo 4, tudo era em comum entre eles. O que é meu é seu, o que é seu é meu. Um homem chamado Barnabé vendeu uma propriedade e doou 100% da venda para a obra de Deus. Foi algo voluntário, foi fruto do seu amor, da sua generosidade. Ninguém havia lhe pedido nada. Ele, de livre e espontânea vontade, resolveu fazer aquela doação. Mas de repente surgiu um casal, Safira e Ananias, que queria imitar a generosidade de Barnabé, mas por motivos errados: vanglória, autopromoção, orgulho. Então eles venderam uma propriedade, deram apenas parte do dinheiro para a obra de Deus, mentindo que estavam dando tudo. E a mentira foi descoberta, e o casal morreu como castigo de Deus. Deixe-me ler a história. Atos 5, 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Irmãos, o dinheiro continua sendo um grande problema dentro das igrejas, por duas razões. Primeira, estão constrangendo as pessoas e estão comercializando as promessas de Deus. Pedro deixou bem claro que as nossas ofertas são voluntárias. Claro que Deus ama a generosidade, claro que Deus abençoa a pessoa generosa, mas Ele não nos obriga. Pedro disse para Ananias: guardando a oferta, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder. Em outras palavras, o pecado deles não foi o de ter dado só a metade, só parte. Eles não teriam que ter dado nada. Deus não havia pedido, a igreja não havia pedido, eles não estavam sendo constrangidos. O pecado foi a mentira, o pecado foi a vaidade, o pecado foi ter dito que deram tudo quando não haviam dado. No entanto, você sabia que há igrejas que condicionam as bênçãos de Deus ao pagamento de dízimos e taxas? Em Jerusalém, todos participaram. Parece que ninguém ficou de fora, mas ninguém foi constrangido. Aliás, Paulo explicou em 2 Coríntios 9:7,
cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Certo missionário voltou para a sua igreja mãe, sua cidade, para levantar fundos para construir uma igreja no campo missionário. Fizeram uma campanha e um dos antigos amigos do missionário chegou para ele e disse: irmão André, já que é para você, eu vou fazer um cheque de R$500. O irmão André olhou para o amigo e disse: não posso receber esse dinheiro, porque não é para mim. O amigo entendeu e disse: você está certo, já que não é para você, mas para o Senhor Jesus Cristo, eu vou escrever um cheque de R$1.000. Em outras palavras, quando você está dando para Deus, é voluntário. Quando você está dando para Deus, é bondade. Quando você está dando para Deus, é generosidade. Mas quando você está dando, porque a igreja obriga, porque o pastor obriga, é constrangimento, é coação. E a Bíblia não aprova esse tipo de oferta. Em nossa igreja, eu não sei quem são os dizimistas, eu não tenho acesso a essas informações. Mas um colega meu de ministério resolveu dar uma espiadinha, resolveu verificar quem eram os dizimistas da igreja e descobriu que até um dos diáconos da igreja não estava sendo fiel com os dízimos. E ele passou a sentir a amargura daquele diácono e de todas as demais pessoas que não estavam dando dízimo. Por isso eu digo, é melhor não saber, é melhor deixar com Deus e não coagir as pessoas. Amém, irmãos? Muito melhor. E o segundo erro, as igrejas estão comercializando as bênçãos de Deus. Note que nenhuma promessa espalhafatosa foi feita em Jerusalém. As pessoas estavam fazendo doações voluntárias, não esperavam nada em troca de Deus, muito menos dos apóstolos. Mas hoje em dia, algumas igrejas estão associando as bênçãos de Deus ao dinheiro. Ou seja, quanto mais você doar para a igreja, quanto mais você doar para a construção de uma nova igreja, mais Deus irá abençoar a sua vida. Eles estão dizendo isso, sim ou não, irmãos? Quanto mais você dizimar, mais Deus irá abençoar a sua vida. Primeiro, Deus realmente abençoa quem dá com alegria, mas Ele não abençoa se o dinheiro está dando ou está indo para o lugar errado. Segundo, Deus não abençoa se o motivo for errado, independente do valor. E terceiro, Deus abençoa quem não pode dar ofertas também, mas o está obedecendo em outras áreas da vida. Será que Deus não abençoa aquele que não pode ofertar? Claro que abençoa, e às vezes abençoa muito mais do que quem oferta. Nunca nos esqueçamos da viúva que deu apenas 50 centavos para a casa de Deus, enquanto os ricos lançavam fortunas na casa do tesouro. Mas Jesus comparou aquelas ofertas e Jesus disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Meus amados irmãos, não podemos condicionar as bênçãos de Deus com o nosso dinheiro. Jesus ainda está comparando as nossas ofertas. Muitos são os motivos, mas a única razão aceitável é se amamos a Deus e se amamos a sua igreja. Deus não comercializa as suas bênçãos. Por quê? Porque Deus não se vende. Deus não se compra. Quem faz isso é os homens. Quais os problemas que Deus tem tido para com a igreja? Milagres
e dinheiro. E em terceiro e último lugar, o problema com a multiplicação. Veja agora Atos 2,47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias a igreja estava crescendo, pelo menos 4 vezes. O livro de Atos menciona o número crescente da igreja. Vamos ver. Atos 1:15, havia 120 pessoas. Já em Atos 2:41, havia 3.000 pessoas. Atos 6:2, a Bíblia diz que havia uma multidão, mas o número não foi mais mencionado. Agora, desde quando crescimento numérico é algo ruim para uma igreja? Quando cresce rápido demais e fora do normal, é ruim. Quando cresce com as pessoas erradas, e quando cresce com a pregação errada, com os métodos errados, quando cresce com o mundanismo. Sabe como que nós poderíamos fazer esta igreja explodir da noite para o dia? Se colocássemos uma banda de rock, se colocássemos jogos de luzes, se começássemos, irmãos, a fazer dramatizações e shows e tantas outras coisas que atraem as pessoas, que atraem o público. A igreja de Jerusalém até que cresceu da forma correta, mas usou aquele crescimento de forma incorreta, para o seu próprio bem e não para o bem dos outros. Recentemente um jovem que nós ganhamos para Cristo quando ele era criança, discipulamos aquele menino, agora adulto, trabalhador, me disse: pastor Rômulo, eu estou estudando, e quando eu me formar, se eu ficar rico, eu quero cuidar dos meus pais e quero cuidar do senhor também na sua velhice. Eu dei um abraço nele, agradeci, disse que eu não merecia tamanho carinho, porque eu não fiz nada de muito especial para merecer esse tratamento. Mas eu lhe pedi um favor, eu disse: realmente nunca deixe de cuidar de seus pais, e se você ficar rico, nunca se esqueça da obra de Deus. Nunca se esqueça da obra de Deus, porque infelizmente muitas pessoas estão crescendo financeiramente, mas se esquecem da obra de Deus. Foi o que aconteceu em Jerusalém. Eles cresceram, irmãos, eles cresceram e menos atenção eles deram à obra de Deus. Vejamos, a igreja cresceu para si mesma e ela criou os seus próprios problemas. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, mais que crescimento, tornou-se um inchaço, porque não havia prédio grande o suficiente para acomodar todas aquelas pessoas. Mesmo que houvesse, tratava-se de uma igreja anônima, onde as pessoas entravam e saíam, sem se cumprimentarem, sem conhecer umas às outras, porque era grande demais. Mas a igreja de Deus não foi criada para isso. Ela foi criada para comunhão, serviço e amor fraternal. No capítulo 2, a igreja ainda era assim. A igreja ainda manteve esta comunhão. Lemos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então veja que não há nada de errado em crescer, mas o crescimento não é para nós, o crescimento é para o bem de todos. Uma igreja com apenas 50 membros me convidou para lhes ensinar sobre missões. Pela primeira vez, aquela igreja iria ouvir uma mensagem sobre missões. O pastor estava na igreja há pouco tempo e queria que a igreja visse um missionário em pessoa. E eu fui um dos primeiros missionários a visitar aquela igreja. Eles me pegaram para sustento, eles apoiaram o nosso ministério por muitos anos. Depois de alguns anos, aquela igreja cresceu de 50 para 5.000 pessoas. Eles construíram um prédio gigantesco.
Ainda construíram um ginásio, uma academia de esportes com equipamentos de última geração para os seus membros. E de repente me mandaram uma carta dizendo que não iriam mais participar de nosso projeto missionário porque eles haviam mudado de filosofia. Em outras palavras, eles cresceram para si mesmos. Eles não cresceram para os outros, mas para si próprios. Jerusalém também cresceu para si mesma. Eu imagino a felicidade dos apóstolos, vendo aquela multidão de seguidores, mais do que Jesus Cristo jamais conseguiu durante 3 anos. Por isso Jesus disse que eles fariam obras maiores que a dele. Imagine a alegria dos apóstolos, vendo o resultado de seu trabalho. Mas o que eles não esperavam, é o que aconteceu no capítulo 8, verso 1. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto quem? Azar deles, eles eram os líderes da igreja, eles deveriam ter conduzido a igreja a ser uma bênção, eles deveriam ter conduzido a igreja a levar o evangelho, a espalhar os pregadores da palavra de Deus, investir em outras cidades, investir em outras pessoas, mas não, debaixo da liderança dos apóstolos, a igreja ficou em Jerusalém, crescendo para si mesma. Azar deles, ficaram sozinhos, todos foram embora, menos os apóstolos. E tomara que isso aconteça com esta igreja também, se um dia ela parar de pensar em missões, se um dia ela parar de investir em missões, se um dia ela parar de abrir outras igrejas, que nós fiquemos sozinhos, porque a igreja não pode crescer para si mesma. Está aqui na palavra de Deus. Deus fez a igreja crescer para fora, já que ela não queria crescer. Ele usou uma grande perseguição, morte, prisão. Ela não queria pensar em missões, ela não queria sair de Jerusalém, mas a ordem tinha sido dada, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria. E foi para lá que eles foram dispersos, Judeia e Samaria. Em segundo lugar, ela criou problemas para si mesma. Verso 1 do capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Olha o que acontece quando a igreja cresce. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Traduzindo para os dias de hoje, o pastor Rômulo não dá atenção para nós, só dá atenção para os outros. Ele só dá atenção para aquela família, ele não dá atenção para esta família. Esse é o tipo de murmuração que surge quando a igreja cresce. Mas é a igreja que não pratica missões, a igreja que não ganha almas perdidas, ela vai ficar perdendo tempo com problemas internos, contendas, dissensões, ciúmes e inveja. Depois de 5.000 almas, depois de todos os milagres, e depois de todo o dinheiro que aquela igreja arrecadou, ela começou a ter problemas entre os seus irmãos. Do que adiantou? Do que adiantou? Irmãos, problemas entre irmãos é um paradoxo, porque a igreja foi feita para ter união. Veja, irmãos, o que Pedro diz: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Do que adianta uma igreja enorme, uma igreja cheia de milagres, uma igreja cheia de dinheiro, sem união? A igreja de Jerusalém, então, foi uma igreja verdadeira quando nasceu, mas ela causou muitos problemas no reino de Deus. Primeiro, ela enfatizou os milagres ao invés da palavra de Deus. Ela confiou em dinheiro ao invés de confiar em Deus. E ela cresceu em Jerusalém, mas não cresceu
em outros lugares. E esses problemas continuam nos dias de hoje. Mas como nós, do Templo Batista Maranata, podemos evitar esses problemas? Porque eu quero ver milagres. Eu quero ver Deus prosperando a nossa igreja. Eu quero ver a nossa igreja crescendo. Mas como podemos receber todas essas bênçãos e evitar os problemas que vêm com elas? Só com uma resposta: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se você é alguém que não está indo, mas você está buscando milagres para a sua própria vida, buscando finanças para a sua própria vida, buscando crescimento para a sua própria vida, mas você não está indo, você vai passar a ter problemas, ou de saúde, ou emocionais, ou de relacionamento, ou de outras espécies, mas você vai ter problemas. Ide por todo mundo é a solução. Vamos nos colocar em pé.